Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu queria falar a respeito de um episódio sensacional, uma das melhores horas de televisão que eu já tive o prazer de assistir. Eu queria falar um pouquinho a respeito do terceiro episódio da quarta temporada de Succession, que pra mim é a melhor série nessa era pós Breaking Bad, Eu acho que Breaking Bad ainda continua no topo como a melhor série de todos os tempos, mas eu diria que Succession, depois de Breaking Bad, foi a que conseguiu chegar mais perto. Então, vamos falar um pouquinho a respeito do casamento do Connor. Então, vamos lá! Então pessoal, só explicando, o vídeo vai conter spoilers, não tem como eu contar a história inteira da série aqui pra vocês sem dar nenhum tipo de spoiler. Resumindo, na série Succession a gente acompanha a família Roy, que tem ali o seu patriarca, que é o Logan Roy, que é o fundador da empresa Waystar, Eles conseguiram criar um império midiático. A série é bem inspirada na família Murdoch, não só no Rupert Murdoch, que é quase o Brian Cox, como os filhos também têm paralelos muito fortes, com os filhos da família Murdoch, e inclusive coisas que aconteceram na vida real, envolvendo os filhos, envolvendo o Rupert Murdoch, envolvendo a Fox News, que seria a rede de televisão que a gente tem também na série, e principalmente envolvendo a compra do grande conglomerado, que seria essa compra, também o desmembramento, da rede de televisão. A gente vê tudo isso espelhado na série Succession. Então mesmo que o Jesse Armstrong, que é o criador, não tenha admitido literalmente, que a série é inspirada na família Murdoch, é bem óbvio, para quem conhece um pouquinho, que o paralelo existe. E isso não tira mérito nenhum da série, isso só eleva a série mais ainda, na minha opinião, porque a gente consegue criar um paralelo com o mundo real. E antes de falar a respeito desse terceiro episódio em específico, eu queria primeiro falar a respeito do meu aspecto favorito da série, é que a série tá abordando uma família que é bilionária, mas eles não glamourizam o dinheiro, eles não tornam o dinheiro o foco da série. A gente não tem aquelas cenas absurdas quando eles estão, por exemplo, em um iate. Você não vê aquelas cenas deles chegando no iate, aquelas cenas estilosonas, romantizando aquela situação. Aquilo é tão comum para a família Roy que eles não focam nisso. É como se fosse o The Office, só que filmado dentro de um iate, filmado dentro de um castelo, filmado dentro de algum lugar extremamente luxuoso. Só que como a família sente que aquilo é tão cotidiano para eles, o espectador sente também, justamente porque a direção é feita de uma forma tão boa que eles não chegam a glamourizar esses lugares. Eles estão somente mostrando que para esses bilionários, para essa família que faz tanta coisa errada, o dinheiro não é um diferencial tão grande, digamos assim, no dia a dia, porque aquilo já virou tão cotidiano para eles. E eu acho isso um aspecto muito legal, Obviamente as atuações são sensacionais, eu já falei a respeito disso aqui no canal, então eu não vou me estender muito falando a respeito dos pontos positivos da série, porque eu quero focar principalmente nesse último episódio. E esse episódio se chama O Casamento do Connor. A gente tá vendo os filhos, brigando com o Logan Roy desde o final da temporada passada. Eles tentaram ali dar um golpe. O Tom, que é o ex-marido ou o atual marido, a gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer, mas ele e a Shiv estão se divorciando, só que ele traiu os irmãos, digamos assim, e se juntou ao Logan Roy, e a gente tá vendo que esse atrito continua acontecendo, e o Logan Roy decidiu vender a empresa para uma empresa gigante, que seria a Disney, nessa situação, só que não é exatamente a Disney, seria uma empresa mais pro lado do Facebook, do Google, mas obviamente essa compra, essa fusão que tá acontecendo, tem aí o paralelo no mundo real da Fox sendo comprada pela Disney. E todo o lado corporativo da série é muito bem feito, eles falam de negócio, eles falam de ações, eles falam ali de um monte de coisa que você não precisa necessariamente prestar muita atenção, só que se você parar para anotar tudo que eles estão falando, tudo faz sentido. Eu já assisti alguns vídeos, inclusive explicando esse lado mais corporativo, falando que a série tá de parabéns, que eles fazem uma série muito realista nesse sentido, então é mais um ponto extremamente positivo para Succession. E no episódio anterior a gente tinha visto o Logan Roy confrontando os três filhos, falando a respeito, falando que o Lucas Madsen, que é interpretado pelo Alexander Skarsgård, não vai fechar o negócio se eles pressionarem e etc.
só que os 3 filhos decidem continuar confrontando o pai, só que o Logan Roy decide montar no avião e falar pessoalmente com o Lucas Madsen, e em uma das decisões mais corajosas que eu já vi uma série tomar, o Logan Roy morre nesse voo, sem cerimônia nenhuma, ele simplesmente não existe mais na série, a gente vê o luto acontecendo de forma gradual, a gente que é o espectador passa pela mesma coisa que os 3 irmãos estão passando, porque primeiro o Tom liga, né, eu acho que ele fala primeiro com o Roman, e ele começa a falar tranquilamente, fala, ó, seu pai não tá bem, ele teve um treco ali no banheiro. Só que no começo a gente pensa assim, pô, é o Logan Roy fazendo mais um truque dele ali pra enganar os filhos, pra tentar passar a perna neles, pra fazer alguma coisa nesse sentido. E a gente vai, eles vão insistindo no assunto e a gente começa a ficar um pouquinho mais suspeito, falando, pô, será que tá acontecendo alguma coisa? Até que a gente vê lá no fundo que alguém tá fazendo aquela massagem cardíaca, né? E na hora eu pensei, eu falei, pô, será que Succession realmente vai fazer isso? Em momento nenhum a gente vê diretamente a cara do Logan Roy, eles filmam ele bem de longe. Eu achei que tudo foi feito da forma perfeita, porque foi basicamente como acontece na vida real, né? A morte não é aquela coisa como a gente vê em filmes, que no meio de uma reunião o cara morre e ele aparece automaticamente, né, num velório. É aquela cena de transição bem rápida. Foi um episódio que a gente vê a dor surgindo, né, nos irmãos, a gente vê a Shiv ali, a tristeza nos olhos dela. Eu achei a atuação de todo mundo sensacional, o Kendall tá perfeito nesse episódio. Eu sei que o ator tem os atritos dele ali com o Brian Cox já criticou ele publicamente, mas não dá pra gente questionar a qualidade da atuação do Jeremy Strong nesse episódio. Todo mundo tá excelente, o Kieran Culkin tá ótimo, inclusive o Alan Rook, né, que faz o Connor, que era pra ser o foco desse episódio, mas ele é tão largado na série, tanto pela série quanto pela família, que nem o episódio que tem o nome dele no título, ele é o foco. A gente vê o casamento dele caindo aos pedaços ali, né, nada dando certo no casamento. E em meio a tudo isso, a gente tem o falecimento do Logan Roy. Foi uma decisão perfeita, né, como eu falei pra vocês, porque eu já passei por isso algumas vezes, né? Infelizmente, 3 avós meus já faleceram e é exatamente dessa forma. Você tá fazendo alguma coisa, não tem aquele momento, né? Que a pessoa simplesmente do nada, a pessoa deixa de existir, né? Deixa de fazer parte da sua vida, mudando completamente. Inclusive, outros, né, falecimentos importantes já aconteceram e a série conseguiu duplicar esse sentimento dentro da série de uma forma perfeita. E agora a gente vai ver realmente a sucessão, né? Lembrando que o nome da série é Succession, então desde o começo da série, a gente teve no primeiro episódio o Logan Roy ficando doente, sendo hospitalizado no primeiro episódio da primeira temporada. Depois, em algumas outras vezes na série, a gente viu ele tendo problemas físicos ali, ele caindo no chão, inclusive. E nesse episódio, a gente vê o fim desse titã, que era o protagonista de fato da série, mesmo que ele não seja o personagem que mais aparece. Talvez o Jeremy Strong seja o protagonista em termos de tempo de tela, mas com certeza em termos narrativos, o protagonista era o Logan Roy. E como acontece na vida, de um momento para o outro, o Logan Roy simplesmente não existe mais, né? Obviamente, a gente vai ver as repercussões da morte dele. Tem uma dualidade muito forte nesse episódio também. A gente vê o Tom, o Carl, né, todo mundo que tá dentro do avião pensando mais no lado corporativo, como que o mercado vai responder ao que tá acontecendo, né, olhando com aquela frieza dos acionistas, né, dos bilionários e assim por diante. E a gente vê a dor dos filhos, a cena da Shiv falando que não tá pronta pra isso, né, é sensacional. A gente vê o Kendall falando que não, eles não estavam brigados com o pai, então a gente já tá vendo que eles estão arrependidos do que aconteceu, porque eles estavam naquela disputa, né, quem ia ficar com o controle da empresa, quem ia ganhar X bilhões, só que chega num momento que nada disso importa. O Kendall, tudo que ele queria era agradar o pai, o Roman principalmente, né, no episódio anterior ele já tinha inclusive traído os irmãos, né, em toda essa situação envolvendo o Logan Roy, envolvendo a compra. Então a gente vê que o que eles queriam era se aproximar do pai, e isso não vai mais acontecer, né, por causa dessa tragédia que aconteceu no avião. E a cena final, né, ou pelo menos uma das cenas finais do episódio, diz tudo a respeito da série. A gente vê que o Kieran Culkin é o filho que vai visitar o pai dentro do jatinho, né, ou dentro do avião, enquanto o Kendall assiste tudo de longe. Ele fica horas vendo, né, enquanto o corpo é retirado de dentro do jatinho.
e a Shiv simplesmente vai embora, né, conversando ali junto com o Tom, e o Connor sempre, né, alheio a tudo que tá acontecendo envolvendo a família, conclui o seu casamento, né, ou pelo menos é isso que a gente é levado a crer ali no final do episódio. Então, como eu falei, o episódio é brilhante, eu colocaria ele em pé de igualdade com o episódio Ozymandias, né, que é o meu episódio favorito da série Breaking Bad, eu acho que é considerado hoje um dos melhores episódios da história da televisão. Tem alguns outros episódios muito bons também, tem episódios de Mad Men que são sensacionais, da família Soprano, como eu falei, tem alguns episódios de Lost que eu coloco, né, num nível muito alto. Eu diria que esse episódio, por toda essa genialidade, por toda essa coragem de você basicamente matar o seu protagonista off-screen, você não mostrar o que aconteceu, você não mostrar ele tendo um problema, você não mostrar literalmente em primeira pessoa ali o que está acontecendo com ele, você mostrar a visão dos filhos, principalmente sendo transmitida pelo personagem do Tom, né, que também é o meu personagem favorito da série a essa altura. Eu achei que foi feito tudo de uma forma muito sutil, muito realista, né, do ponto de vista dos filhos, e eu não consigo imaginar, né, tirando a última temporada de Breaking Bad, eu não consigo me lembrar qual foi a última vez que eu fiquei tão animado para assistir os episódios finais de uma série. Eu diria a mesma coisa de Game of Thrones, se a série não tivesse decepcionado tanto, eu já não tava mais tão animado para saber o que ia acontecer nos episódios finais, porque a série, né, na 7ª temporada já não tinha sido excelente, enquanto Succession, para mim, não perdeu nenhum passo, né, desde que a série começou, e eu acho que ela vai terminar na 4ª temporada, que é o período ideal para uma série terminar, né? Se eles tivessem que esticar porque o estúdio quer, porque a HBO quer, né, eu acho que a série ia acabar perdendo um pouquinho o apelo. O Jesse Armstrong queria fazer 4 temporadas, ele vai concluir a série em 4 temporadas e ele acabou de trazer o melhor episódio da série até o momento. Eu achei nota 10 e eu gostaria de saber o que vocês acharam desse episódio. Obviamente eu não consegui abordar nem tudo o que aconteceu, tem toda a situação envolvendo a Jerry e o Roman, que também foi uma situação muito boa, tem a mensagem que o Roman mandou pro Logan Roy, né, que isso vai assombrar o Roman aí por mais algum tempo, ele até perguntou, pô, será que ele ouviu as mensagens dele? Então é um episódio que eu tô bem animado pra assistir novamente, mas eu queria desabafar aqui, né, falar um pouquinho com vocês a respeito da genialidade desse episódio, que é o casamento do Connor. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, né, quantos de vocês já assistiram esse episódio, quantos de vocês estão assistindo Succession e, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.